Boa noite, galera. Vamos lá. Boa noite. Estamos chegando, mais uma livezinha, mantendo a nossa consistência, live 007. Nome de filme hollywoodiano, hein? Oi, Marielle, tudo bem? Tá sumida, hein, Marielle? Oi, gente, boa noite. Vamos lá, vamos entrando. Galera, eu tenho uma novidade hoje para contar para vocês que eu não sei nem se eu vou aguentar esperar até o final da live, viu? Tem uma galerinha aí que já tá até sabendo da novidade. O pessoal que tá no Telegram. Boa noite. Vamos lá, vamos chegando. Ah, trabalho, né? Luciana. E aí, Lu, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu tô com um microfone novo aqui. Oi, Fê. Eu tô com um microfone novo e eu não sei se o áudio vai ficar legal. Me dá um joinha aí se o áudio tá bom, se tá legal. Vamos lá, gente. Vamos lá. Tá bom o áudio, né? Então, beleza. Essa quinta aí pós-carnaval. Não sei se a galera tá muito animada, né, pra live. Espero que sim. E aí, Thiago, beleza? Ó, a ala masculina aí representando, hein? É bom isso. Legal. Bom, gente, então vamos lá. Hoje é uma live de perguntas e respostas, né? Uma live de mais interação. Então, para a coisa funcionar, eu preciso de vocês também. A gente vai conversando, vai batendo um papo, né? Obviamente que eu já tenho, né, algumas perguntas que o pessoal vai mandando durante a semana. E então isso ajuda, né, a dar um andamento, né, na live, para que a gente não fique aí sem assunto, né, e etc. Mas é importante que vocês estejam comigo, tá bom? Então vamos juntos, né, vamos interagir. É a oportunidade aí de todo mundo, né, de, sei lá, ter alguma pergunta, alguma coisa relacionada ao seu trabalho, alguma dúvida sobre o mundo do Pilates clássico, alguma dúvida sobre, sei lá, qualquer coisa relacionada ao Pilates. Agora é a hora. Opa, o Edu tá mandando um abraço. Ah, legal. O Rumenig, grande Edu. E aí, tudo bem? Parceirão meu aí de trabalhos extra Pilates. Legal. Gente, ó, eu tenho uma novidade para contar para vocês que eu nem sei se eu vou aguentar esperar até o final da live, mas eu vou ter que esperar, gente. Não vai ter jeito. Aliás, eu tenho duas novidades. Tenho duas novidades para contar. Duas. Uma que vai rolar já na semana que vem e a outra que vai rolar na outra semana. São duas novidades muito legais, muito bacanas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? Mas eu vou deixar um pouco mais para frente para contar aí, tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Bom, eu tenho aqui comigo um scriptzinho das perguntas que eu já recebi, tá bom? Eu vou começar por essas perguntas, vou dar prioridade, né, para quem já me mandou as perguntas durante a semana, ok? Lembrando vocês que quem quiser receber esse PDF, ó, PDFzinho da live, é só se inscrever, tá bom? Vai no link lá na minha bio,
se inscreve lá nas lives para você receber o PDF diretamente no seu e-mail, ok? E quem não está no grupo aí do Telegram, da galera do Pilates, é só entrar também lá no mesmo link, quer dizer, no outro link, né, do grupo do Telegram, para vocês terem acesso ao grupo. O grupo está bem legal, ok? E esse grupo na semana que vem, aliás, na outra semana, na semana que vem, na outra, ele vai ser especial e vocês vão saber por quê, beleza? Ó, tá dando aí quase 40 pessoas, eu vou começar, tá bom? Tô acostumado agora, gente, só com 40 pessoas para cima é que eu começo a live, senão não começo não. Então vamos lá, me ajuda aí, gente, dá uma compartilhada, me ajuda. Bom, seguinte, ó, já vai guardando suas perguntas aí, guarda elas, para que vocês possam aí interagir comigo, tá? Eu vou começar com uma primeira pergunta. Essa pergunta é uma pergunta que eu acho que ela vai servir para muita gente, né? E a maioria das perguntas que o pessoal enviou durante a semana foram perguntas relacionadas à live 06, que foi aquela questão da montagem de aulas, tá bom? Então, as perguntas que eu recebi, elas seguiram mais ou menos essa mesma trilha aí. Opa, 40, hein, ó. Aí sim, hein? 40, ixi, 44, já passamos a meta aí, vamos embora. Então é o seguinte, gente. Essa pergunta, quem me enviou foi uma professora que não está atuando aqui no Brasil, ela está fora do Brasil, ela está lá em Portugal. Aliás, tem muita gente lá em Portugal, né? E lá a realidade é um pouco diferente da realidade aqui no Brasil. Na verdade, eu nem sei se é tão diferente assim, ok? E ela me enviou uma pergunta que foi a seguinte, ela falou assim, ó: eu percebo que a maioria dos estúdios trabalham com um equipamento de cada. Então, um Cadillac, um Reformer, uma Chair, um Barrel. Normalmente são esses 4 aparelhos, né, que o pessoal compra nos estúdios. E o pessoal trabalha até com 4 alunos por turma, né? Ou seja, um aluno em cada equipamento, né? E aí a aula vai rolando dentro de um rodízio. Tá certo? E aí a questão dela é a seguinte: a princípio, ela diz que a gente deve priorizar a dinâmica das aulas, sem prejudicar muito a proposta do método. Então, ela gostaria de ouvir a minha opinião e a opinião de vocês também sobre como preservar o máximo possível a eficiência e os fundamentos do método Pilates sem perder a dinâmica da aula, certo? Dentro dessa situação, ok? Eu imagino, gente, que essa situação acaba sendo uma situação que a maioria, né, dos estudos de Pilates, não só fora, né, inclusive aqui no Brasil, que é essa questão de que as pessoas compram, né, para os estúdios um equipamento de cada, né? E aí elas vão lá dar aula, ou é aula normalmente em dupla, ou é aula até grupo de 4 pessoas, tá certo? E dentro disso vai rolar uma certa dinâmica de aula, né? Relacionado com a metodologia que a pessoa vai levar na aula ou não, a quantidade de aparelhos que ela tem, o número de alunos que ela tem, tá certo? Muito bem. Então, a primeira coisa que eu falei aqui, que eu escrevi, foi a seguinte: por que cargas d'água se convencionou que quando uma pessoa compra um estúdio, ela precisa comprar um aparelho de cada? Por que isso acontece? Alguém sabe me dizer? Por que isso acontece? Por que quando vocês vão montar um estúdio, vocês vão lá, sei lá, num fabricante, e aí o cara, de repente, orienta vocês, ele fala assim, ó, compra um equipamento de cada, compra um Reformer, compra um Cadillac, compra um Barrel, compra uma Chair, e aí o seu estúdio está lá, pronto, formado. Bom, de alguma maneira,
Isso é uma orientação, de alguma forma, de fabricante, né? Alguma orientação que chegou, né, até os instrutores de Pilates. E, olha lá, a Babi está falando de estratégia de venda, né? Eu também acredito que seja alguma coisa nesse sentido. O fato é que esse tipo de compra, ele não tem nada a ver com uma espécie assim de conhecimento, né, ou sobre a metodologia, seja ela qual for, né, sobre, vamos ver aqui, as próprias empresas montam esse kit para venda, exatamente, porque é mais barato geralmente, tá certo? Estratégia de venda das fábricas, porque cada aluno necessita de um aperfeiçoamento e aumenta as possibilidades de trabalhar essa perfeição. Bom, pode ser, mas a gente tem que imaginar que nem sempre para você aperfeiçoar um aluno, você precisa de um equipamento de cada, tá certo? Mas beleza, tá. O fato é que a primeira questão importante se eu tenho essa realidade no meu estúdio, eu vou ter que adequar o meu trabalho com essa realidade, tá certo? Vamos esquecer um pouco esse questionamento da compra de aparelhos. Depois eu volto a falar sobre isso, ok? Muito bem. Então, a primeira opção que eu dei, que eu escrevi aqui, é a seguinte. Vamos imaginar, antes de falar sobre essa opção, eu só vou lembrar vocês o seguinte. Quem não viu a Live 06, pode ser que se perca um pouquinho nessa resposta, ok? Então, eu até recomendo, de repente, quem recebeu o material da Live 06, recebeu o PDF, vai lá e dá uma lida para entender o que eu vou falar aqui, ok? Eu vou recapitular rapidamente o que eu falei na Live 06. Eu falei na Live 06 que eu só posso falar de montagem de aula a partir da metodologia que eu sigo, tá certo? Mas eu posso sim orientar as pessoas de outras linhas de trabalho a, de repente, ampliar suas possibilidades de mudança de estrutura de aula de acordo com um reconhecimento da metodologia que o Pilates clássico segue, ok? E qual é essa metodologia que eu falei para vocês? É aquela metodologia onde a aula vai ter 3 partes. A primeira parte, a gente entra com uma sequencialização, que é match ou reformer. Uma segunda parte, a individualização, onde eu vou utilizar os outros aparelhos do sistema para trabalhar com o meu aluno dentro de uma característica de individualidade dele que eu estou observando, né, que ele necessita, tá certo? Depois vem a parte da finalização, ok? E lembrando que a primeira parte da aula, ela segue a sequência e a estrutura já pré-determinada, é uma estrutura que vai seguir as características do desenvolvimento neuropsicomotor, ok? Tudo bem? Um pequeno resumo da Live 06, para a gente avançar, beleza? Galera, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. Antes de vocês começarem a fazer algum apontamento ou já ir colocando perguntas, deixa eu terminar essa fasezinha aqui para que eu não perca as perguntas de vocês, tá bom? Então quem já está colocando as coisas aqui, depois recoloca para eu não deixar passar, beleza? Então vamos lá. Depois de ter feito essa recapitulação, eu vou entrar agora com a primeira opção. Então a primeira opção é a seguinte. Vamos imaginar a situação. Eu tenho um estúdio, eu tenho 4 equipamentos de cada, tá certo? E vamos imaginar uma opção em que esse estúdio, ele me dá a possibilidade, eu tenho um espaçozinho onde eu posso trabalhar o Mat Pilates com 4 alunos, ok? Estruturando aquela primeira parte, que é a parte da sequencialização de aula, ok? Esse estúdio eu estou imaginando que ele vai me dar essa possibilidade. Depois eu vou pensar numa segunda opção, que é eu não tenho nem essa possibilidade, beleza?
Então, legal. Então, como que eu vou organizar a minha aula? Eu, sendo um professor de Pilates clássico, se eu tivesse nesse estúdio, eu iria organizar a minha aula dessa maneira. Primeira coisa, primeira parte da aula, sequencialização de trabalho, seguindo a ordenação do Mat Pilates, com aquela estrutura básica, intermediária e depois avançada. Então, eu vou começar a ensinar os meus alunos, né, a realizar os exercícios do Mat e construir com eles esse repertório. Essa primeira parte da aula, no Mat, ela vai durar em torno de 30 a 35 minutos. Tá certo? É isso que eu faria. Depois, eu vou levá-los para os exercícios do sistema, onde eu vou trabalhar com a segunda parte da aula. Essa segunda parte da aula é a parte da individualização, tá certo? Então, eu observo os meus alunos se movimentando na primeira parte e depois, na segunda parte, eu vou escolher para cada aluno, eu vou escolher de 3 a 4 exercícios, tá certo? Ou de 2 a 3 exercícios, aonde eu vou trabalhar em cima de uma questão individual dele, que pode estar relacionado com déficit de mobilidade, que pode estar relacionado com déficit de estabilidade, que pode estar relacionado com déficit de força, de flexibilidade, que pode estar relacionado com alguma dificuldade que ele está tendo de aprendizagem na primeira parte da aula, ok? Então as possibilidades são amplas. Então, depois que eu escolhi esses exercícios, eu posso até ter uma fichinha, gente, onde eu vou colocar lá para o meu aluno tal, eu vou escolher esse exercício, esse exercício e esse. E aí eu vou levar essas pessoas, né? Eu passo um exercício para um em um aparelho, passo para o outro, passo para o outro, passo para o outro, deixo elas fazendo lá um pouquinho, ok? E depois eu vou trocar e vou trabalhar dentro dessa individualidade delas, ok? Esses exercícios eu não preciso ficar variando toda a aula. Eu faço a pessoa aprender aqueles 4 exercícios, pode ser variando o aparelho, e eu vou repetir um pouco esses exercícios com ela, até ela fixar bem, até para eu conseguir dar um pouquinho essa dinâmica para essa pessoa, na aula. Entende? E depois eu vou para uma terceira parte da aula, que é a parte da finalização, ok? Aí eu vou trazer o grupo de novo junto comigo, ok? Lembrando que a parte de finalização, ela é uma parte específica, onde existem exercícios específicos de finalização, ok? Agora, pensando nesse grupo, vamos pensar, ó. Eu não tenho muito recurso na primeira parte da aula, eu só vou ter mais ou menos o match. Então já é uma parte onde o meu aluno está lá, né, posição horizontal, tá certo? Depois eu levei ele para outros aparelhos. Se eu não dei muito a possibilidade do meu aluno trabalhar em pé, a finalização com esse grupo, gente, tem que ser em pé. Vocês têm que escolher exercícios em que ele vai ficar em pé, porque não dá para ficar só deitado com o aluno. Ok? Tudo bem? Então, mas eu não sei repertório de exercícios de finalização de aula. Bom, então vocês vão ter que trabalhar um pouco isso, gente. Ok? Eu posso até fazer uma live relacionada com essa questão, de repente. Vocês têm que me dar sugestão aí, gente, de temas. Porque às vezes eu peço as sugestões, as coisas, parece que eu estou falando sozinho. Né? Então vocês precisam me ajudar nesse sentido. Me deem sugestão. Fala aí, pô, Alexandre, faz uma live só com exercício de finalização de aula para aumentar o meu repertório. Faz uma live trabalhando mais a segunda parte da aula. Enfim, me ajuda, gente. Ok? Eu vou manter a consistência até o final do ano. Então, eu preciso que vocês... tem que ser uma coisa interativa, tem que ser um diálogo, tá bom? Não pode ser um monólogo.
A Babi está falando que tem um videozinho meu muito bom de finalização de aulas. Incrível, me ajudou muito. Legal. Aonde está? No meu Instagram? Possivelmente deve estar no Instagram, né? Beleza. Então essa seria a minha primeira opção. Ok? Agora, vamos imaginar... Deixa eu só ler aqui, gente, ó. Tenho a formação do Pilates contemporâneo. Estou te acompanhando há algum tempo e seguindo a risca o que você ensina, inclusive a divisão da aula. Está dando super certo com 2 alunos por turma. Ah, legal, ó. A Adriana, professora Adriana, né? Legal. Pô, gostei. É um feedback que tocou meu coração aqui, gente, agora. Legal. Muito obrigado, viu, Adriana? Muito bem, a segunda opção, né, é a seguinte. Vamos imaginar que eu não tenho o espaço para fazer nem a aula de match. É um estúdio onde ele é bem pequenininho, imagina uma sala de quarto, que tem muito estúdio assim também por aí, uma sala de quarto, e nessa sala a pessoa tem lá um aparelho de cada e não tem mais espaço mais para nada. Como que a gente vai fazer para organizar essa aula, a gestão dessa aula? Tá certo? Então, eu como um professor de Pilates clássico, eu organizaria da seguinte maneira. Eu vou pensar numa primeira parte onde eu vou trabalhar com uma espécie assim de sequencialização. Só que os alunos eles vão estar um em cada aparelho mesmo, tá certo? Mas o meu raciocínio de aula, ele vai estar dentro da primeira parte da aula do sistema clássico. Putz, como assim, Alexandre? Agora complicou. Então vamos pensar no método Pilates, ok? Eu trabalho seguindo uma metodologia, onde essa metodologia, ela segue uma construção de movimentos que respeita a construção de movimentos, né, que o ser humano faz, hierarquizando os planos de movimento. Então, se a gente estrutura primeiro os movimentos no plano sagital, depois vamos pegar os planos frontal e depois planos transversal, eu vou escolher exercícios em cada aparelho, eu vou pensar de 3 a 4 exercícios, 3 a 4 não, eu acho que é até muito 3 a 4. Eu coloquei aqui, ó, nessa primeira parte da aula, eu escolheria um exercício em cada aparelho, um exercício, né? Mas trabalhando com o mesmo plano de movimento. Então vamos pegar assim, um exercício em cada aparelho, inicialmente no plano sagital, trabalhando inicialmente com essa questão da organização da curva C do meu aluno, ok? E aí eu passaria todos os alunos, né, pela experiência de fazer um movimento, né, em curva C, nesse plano sagital, em diferentes aparelhos, ok? Então o cara tá lá e vai ter sistema de rodízio mesmo, gente, não tem jeito. Então eu posso escolher um exercício no Reformer, um exercício no Cadillac, um exercício na Vunda, um exercício no Barrel. Ok? Fizeram rodízio, fizeram 4 exercícios. Depois eu vou propor, ainda no plano sagital, um outro tipo de movimento. Ok? Pode ser ainda organizando a curva C? Pode ser. Eu posso já ir para uma extensão? Também posso já ir para uma extensão, de repente. Ok? Aí vai depender da turma que está na sua frente. Tá certo? Então, eu escolheria ainda, vamos pensar um exercício, por exemplo, de extensão, né, dentro do plano sagital, ok? E aí faria cada aluno passar por esse processo. Depois, eu iria para o plano frontal, ok? Algum exercício onde trabalharia um pouco mais essa questão da movimentação do tronco do meu aluno no plano frontal. Então as flexões laterolaterais e tal.
e depois entraria com uma torção. Ok? Tudo bem? Faria isso num primeiro momento. Ok? Aí, eu vou observando os meus alunos, vou observando o que eles necessitam, né? O que eles precisam, e a partir daí eu entraria numa segunda parte da aula, onde eu posso individualizar mais, ok? Escolhendo de repente, então eu coloquei aqui, ó, a partir da observação dos padrões de movimento da primeira parte, eu escolheria 1 ou 2 exercícios de acordo com a necessidade de cada aluno, e aí eu vou propor para aquele aluno esses exercícios. Então pode ser que de repente um aluno fique mais só em um aparelho, o outro vai ficar só em outro, né? E aí eu vou propor essa dinâmica que é um pouco diferente da primeira dinâmica, ok? E depois na terceira parte, que é a parte de finalização da aula, eu vou trabalhar com o meu aluno pensando em utilizar mais exercícios para trabalhar mais membros, unidade superior, unidade inferior, pensar em exercícios que vão trabalhar mais essa verticalização, ok? E exercícios também que fazem parte do processo de finalização de aula. Todo o aparelho de Pilates, gente, a maioria deles tem alguma série de finalização de aula. Todo o aparelho tem. Então, todo não, mas a maioria tem. O Cadillac tem, o Barrel tem. A gente tem os exercícios, né, na parede. Então, pô, todo estúdio tem parede, gente, né? Então, pelo menos alguma coisa na parede dá para fazer, tá certo? Exercício de finalização com os pezinhos, né? Acessórios, então Magic Circle, Spine Corrector, ok? Small Barrel, tudo isso tem série de finalização de aula, ok? Então dá para a gente colocar aí ou inserir esses exercícios mais para membro inferior, membro superior, aonde eu vou trabalhar mais essa questão da verticalidade do meu aluno, ok? Então isso seria uma outra opção se eu não tivesse um espaço nem para trabalhar com o mat, ok? Tudo bem? Essa opção seria mais difícil mesmo, gente, ok? Então, dentro disso, vocês vão ter que se organizar, vão ter que ter uma fichinha de aluno, enfim. Agora, realmente, a dinâmica dessa aula ela vai ficar mais prejudicada mesmo, tá certo? Para o professor que é da linha contemporânea e não conhece como que é o Pilates clássico, gente, a primeira coisa, gente, quando um professor de Pilates, aliás, antes de falar sobre isso, eu já vou falar aqui, ó, eu coloquei aqui dicas úteis que vocês podem ter, principalmente para quem de repente pensa em montar um estúdio, alguma coisa nesse sentido, tá certo? Então as dicas são as seguintes. Antes de montar o seu estúdio, é muito importante que você saiba exatamente como vai desenvolver o seu trabalho de Pilates em relação à presença ou não de uma metodologia, ok? Então é importante você reconhecer primeiro, você tem uma metodologia de trabalho ou não tem, ok? Esse é o primeiro ponto. Se você não tem, você vai ter que ver como que você vai levar essa aula, ok? Qual é a dinâmica da sua aula? Para a partir daí, depois você pensar em comprar um estúdio, ok? Tudo que você for fazer em relação à definição da compra de equipamentos, planejamento do seu espaço, disposição das máquinas no seu espaço, foco de atendimento, ele vai depender dessa definição prévia, que é a questão de como você vai trabalhar com a metodologia. Então procure conhecer as linhas de trabalho do Pilates, faça aulas, observe aulas, e tudo isso vai te ajudar a errar menos quando você for montar o seu estúdio, quando você for colocar os equipamentos, à disposição dos equipamentos na sua sala, ok? E etc. Estou vendo uma pergunta aqui, ó.
como seria essa ficha que você utiliza? Ah, gente, é uma ficha, na verdade, onde tem lá o nome do aluno, uma pequena anamnese, né? E um espaço ali onde você pode, se você faz uma avaliação no seu estúdio, você já vai colocar as observações da avaliação, né? E a partir daí você pode colocar exercícios, né, que vão ser específicos para aquele aluno, né, em um determinado momento e que vai facilitar o seu raciocínio. Tá certo? E aí você já deixa aqueles exercícios lá prontos, né? Porque isso vai facilitar a sua rapidez na aula, ok? E depois, com a experiência e com o tempo, você vai ver que você vai cada vez mais largando essa fichinha de lado e vai propondo exercícios para o seu aluno dentro do que você já vai vendo ali, né? Você vai ficando mais rápido. Praticar aulas me deu um feedback maravilhoso sobre como trabalhar com meus alunos. Ótimo, isso é muito importante. Beleza? Eu vou para mais uma dica aqui, ó. Saiba diferenciar atendimento em grupo e atendimento privado. Não queira dar o foco de individualização para os dois atendimentos da mesma forma. O que eu estou falando para vocês, gente, é o seguinte. Não é que você vai... Não é que, assim, aula grupo precisa ser só uma aula sem nenhum foco de individualidade. Não é isso, ok? Mas a gente precisa entender que aula grupo é aula grupo e aula privada é aula privada, gente. Tá certo? Numa aula privada, mesmo a primeira parte da aula, ela tem que ter uma individualização. Não é porque o Pilates clássico tem na primeira parte uma estrutura pré-determinada que não existe individualidade, que é uma coisa só de repetição mecânica de exercícios. Não é assim que funciona. Pode até ser que de repente uma aula se torne isso, mas não é o foco, ok? Agora, as possibilidades de você individualizar um treinamento num grupo, elas são menores do que numa aula privada. E o seu aluno precisa saber disso, ok? E a venda do seu produto, ela precisa ser uma venda onde você esclarece isso para o seu aluno. Isso é importante, ok? Por isso que o preço é diferente, porque o atendimento vai ser diferente, porque a questão do foco no objetivo ele é diferente e o resultado vai ser diferente. Tá certo? Então, isso é uma coisa que às vezes as pessoas se perdem um pouco nisso, porque acham que tem que individualizar tudo, e não é assim. Procure segmentar qual é o público que você quer atender. Ou seja, você precisa saber que público que você quer atender. Dê foco para esse público e direcione o melhor serviço para ele. Há estúdios de Pilates, aqui em São Paulo, por exemplo, que cobram perto de R$2.000 um plano de aula 2 vezes na semana. Uma aula privada, evidentemente. Há estúdios que vendem aulas em dupla, 2 vezes na semana, com um valor de R$180 o plano, ok? Eu não estou fazendo uma crítica a essa diferença, gente. O que eu estou só chamando a atenção é que, se existe essa diferença, é porque existe, na verdade, um foco de trabalho diferente, um direcionamento para um público diferenciado e uma dinâmica de aula diferente. Então você precisa saber qual é a sua. Tá certo? Quem é a pessoa que você quer atender? Como você vai estruturar o seu público, né, o seu estúdio para atender esse tipo de público? E como você vai colocar o método a serviço dos resultados que você quer atingir. Tá certo? Essa definição é importante. Ensine seus alunos que eles podem e devem ter autonomia no sentido de saber fazer uma prática de exercícios sem a necessidade de uma babá.
Tá certo? Estimule o seu aluno a pensar, a memorizar, a mexer em aparelhos, a ajustar aparelhos, a fazer uma autocorreção. Enfim, estimule o seu aluno a ter autonomia, ok? Professor que não ensina isso para o aluno, que não passa isso para o aluno, que é uma babá, que muda a mola para o aluno, que pega a caixa para o aluno, que limpa o aparelho para o aluno, que não faz ele pensar na aula, que não faz ele memorizar, às vezes, uma sequência de exercícios. Ô fulano, por gentileza, agora é o momento de você ir lá no Match e fazer uma sequência básica no Match. Vai lá e faz a sua sequência básica. Isso te dá tempo, gente. Né? Dependendo da sua dinâmica dentro do seu estúdio, isso vai facilitar muito a sua vida. Então não dá para ser uma pessoa muito assistencialista. Isso é uma coisa que vai ajudar muito a sua dinâmica aí do seu estúdio, ok? E a última dica que eu dei aqui é: se for preciso construir uma ficha de treino para o seu aluno, faça isso, ok? Construa. Aqui a Babi está falando que isso é importantíssimo e no Pilates Contemporâneo tem muito disso, das pessoas não estimularem a autonomia dos alunos. Tá certo? É verdade isso, ok? E mesmo no clássico, tem escolas no clássico que não estimulam isso. Olha só, gente, para vocês terem uma ideia, na escola que eu estudei, na escola de formação que eu estudei, que foi uma escola lá em Seattle, né, uma escola de formação em Pilates clássico, que ela fica lá em Seattle, é dirigida pela Dorothy van der Weyl, que foi uma pessoa que trabalhou ao lado da Romana durante muitos anos. E as aulas em grupo lá, elas não, apesar de elas seguirem essa mesma estrutura que eu falei para vocês, mas os grupos nem sempre eles são grupos exatamente muito homogêneos, aonde na primeira parte da aula, que é a parte da sequencialização, as pessoas fazem exatamente a mesma sequência de trabalho. Então, no mesmo grupo que pode ter, quando você entra no estúdio da Dorothée, por exemplo, vocês vão entrar no estúdio, vocês vão se deparar com uma fileira de 8 reformers. 8 reformers. 8. Depois uma fileira de 6 a 7 mat walls. Mat wall. Né? Aquele mat e depois aquela parte da torre do Cadillac. Ok? E depois um aparelho de cada dos outros sistemas. Por que isso? Porque o estúdio está preparado para trabalhar de acordo com a metodologia de trabalho que ela segue. Então a primeira parte da aula, que é a parte que ela fica mais tempo com o aluno, que é ou match ou reformer, dentro dessa estrutura de sequencialização, nem sempre o grupo, ela lá dá aula privada, o foco é muito mais aula privada, muito mais, ok? Mas também tem aulas para grupos. Grupo às vezes de até 8 pessoas. E às vezes nesse grupo tem lá, a maioria é um nível intermediário, mas pode ser que seja um nível intermediário mais começando, um nível intermediário já indo mais para um avançado. E não necessariamente essa primeira parte da aula as pessoas vão fazer exatamente a mesma estrutura sequencial. Só que para que elas façam uma estrutura sequencial de acordo com o próprio estágio dela, ela precisa ter autonomia para saber fazer. Porque aí a Dorothée ela vai estar ali e ela vai gerenciar isso, mas ela não vai ficar falando o tempo todo que a pessoa tem que sair, por exemplo, do The 100 e ir para o Short Spine Massage. A pessoa precisa já saber disso. E ela precisa saber que o Short Spine Massage que ela vai fazer é de acordo com a característica do corpo dela. Então pode ser que um Short Spine Massage seja com a mão apoiada no carrinho. Pode ser que o outro seja com a mão apoiada atrás.
porque de repente a pessoa tem alguma questão na cintura escapular que quando ela faz o movimento de subida do corpo, o ombro dela projeta a mão dela para cima ou coisa desse tipo. Tem um encurtamento aqui dos biarticulares, né, da cabeça longa do bíceps, então ela precisa inicialmente colocar a mão atrás para fazer a movimentação. Tá certo? E por aí vai. Então você vai construindo com aquela pessoa uma estrutura sequencial da primeira parte, mas direcionada para ela. Ok? Tudo bem? E aí, o que é legal? Seria recomendável que essa pessoa que está acostumada a fazer só aula em grupo, que eu estimule ela de tempos em tempos a fazer pelo menos uma aula privada por mês. Por quê? Porque aí, nessa aula privada, você vai lapidar ainda mais essa estrutura sequencial para ela, para que ela aprenda o que ela precisa fazer e a modificação que ela precisa fazer. E quando ela está lá no grupo, ela já vai saber, ela vai ter muito mais prática para fazer isso. Qual que é a pergunta da Priscila? Como é feito perante o público a transição do contemporâneo para o clássico? Você teve essa experiência para comentar um pouco para a gente? Eu tive essa experiência de fazer essa transição. Eu confesso, gente, a vocês que eu não tive muito problema com isso, né? Eu, na verdade, comecei a trabalhar com o Pilates contemporâneo, né? Aí eu conheci o clássico, comecei a treinar muito o clássico, virei um obsessivo por essa questão do clássico, né? Passei a estudar muito, treinar muito e tal. E eu não sei se aquela paixão que eu desenvolvi pelo clássico, de alguma forma ia afetando um pouco também os meus alunos. E a transição que eu fiz, ela foi uma transição que foi tranquila, assim, os alunos eles aceitaram bem essa transição, né? Até porque as aulas elas se tornaram um pouco mais dinâmicas, né? Às vezes as pessoas têm, o professor, ele tem um pouco de questão, às vezes, com a repetição, né? Deixa eu só ver que horas são aqui, gente, rapidinho. Nossa. Então, o professor tem um pouco essa questão, às vezes, com a repetição, né? Ele tem medo de repetir as coisas e tal. E, às vezes, isso é uma coisa que está muito mais dentro do professor do que no próprio aluno, tá certo? Mas, uma coisa que eu aprendi a fazer, eu até escrevi aqui em uma dessas perguntas, é que eu aprendi a desenvolver a minha capacidade de fazer o aluno, às vezes, fazer uma mesma coisa, mas de formas diferentes. Isso é muito importante o professor de Pilates desenvolver. Beleza? Então, essa transição, ela não foi uma coisa assim para mim e para os meus alunos que foi muito penosa, não. Tá bom? Mas se vocês quiserem apontar alguma dificuldade de vocês, fica à vontade. A gente pode até fazer uma live só sobre isso, gente. Porque é um tema legal também, beleza? Mas eu preciso da interação de vocês. Eu preciso que vocês mandem, gente. Ó, eu vou deixar toda semana, todo dia, caixa de pergunta. Todo dia eu vou deixar caixa de pergunta no meu story. Manda pergunta, manda sugestão, manda apontamentos, porque tudo isso é alimento para que eu possa construir os meus conteúdos para vocês, para a gente conversar, beleza? Priscila, não sei se eu respondi para você aí, se ficou, né? Mas quando eu entrei de cabeça nesse mundo do clássico, gente, ok? Primeiro eu entrei, primeiro eu fui, entendi, eu treinei muito e tal, aí depois eu fui para a transição. Só que também quando eu fui para a transição, não foi uma coisa que eu fui assim meio aos poucos, não, aí eu fiz mesmo. Eu fiz a transição de uma vez, tá certo? Foi assim que eu fiz.
Isso que você está falando faz parte da educação física do aluno. A autonomia é muito importante. É isso mesmo, Dani. Na verdade, isso é um princípio do trabalho do Joseph Pilates. Ok? Isso é um princípio de trabalho do Joseph Pilates. A questão do aluno ter autonomia. Tanto é que o Joseph, ele tinha a estrutura de dinâmica de trabalho no estúdio dele, que era o controle de Gymnasium, né? Era uma estrutura de trabalho onde as pessoas, elas tinham, né, uma estrutura de sequência de exercícios e tal, mas não era muito como hoje o Pilates clássico também leva, que é essa coisa de tudo dirigido, só um comando verbal e etc. Não, as pessoas tinham autonomia para ir e fazer a sua própria prática. E o Joseph estimulava muito isso. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Trabalho com Pilates contemporâneo. Estou a cada dia com mais vontade de fazer o clássico. Beleza. Vai ter um seminário básico agora aqui no meu estúdio 6, 7 e 8 de março. Tá bom? Depois eu deixo um linkzinho aqui para informações. Quem tiver interesse, vai ser agora no final de semana, não nesse, o próximo. Meu método agora é só Alexandre... é só Alexandre Luz. Beleza. Vamos junto. Priscila respondeu sim, obrigada, legal. Você mudou todos os seus equipamentos após a transição para o clássico? Foi de uma vez ou foi aos poucos? A mudança de equipamento foi aos poucos. Foi aos poucos, tá bom? Eu trabalhei muito tempo com a metodologia do clássico, mas utilizando os equipamentos contemporâneos, e depois eu fui mudando aos poucos. Tá bom? Então a gente tem match para fazer, né? Dá para trabalhar, gente. Dá para trabalhar. Não precisa encanar já em querer. Não, dá para trabalhar. Agora, se você realmente quer entrar nesse mundo, eu recomendo depois, com o tempo, você ir trocando aos poucos o seu estúdio. Tá bom? E aí você já vai comprar os aparelhos de acordo com o que a metodologia vai pedir. Tá certo? Hoje, se eu fosse montar um estúdio e eu tivesse dinheiro para comprar 4 equipamentos, eu iria comprar 4 reformers. Montaria o meu estúdio com 4 reformers. Pronto. E se eu já tivesse um espaço para trabalhar com match, ótimo, fechou. Depois eu pensaria em comprando um pouquinho um aparelho de cada dos outros equipamentos. O que difere tanto nos equipamentos clássicos e contemporâneos? Muita coisa, gente. Muita coisa. Medida, tensão de mola, número de molas, todo o design do equipamento vai te proporcionar fazer todos os exercícios do método, né? Altura de caixa, distâncias, enfim, é bem diferente, ok? Bem diferente mesmo. Eu vou falar mais uma pergunta aqui, gente. A gente tem só 10 minutos, tá bom? Antes de eu responder mais uma pergunta aqui, eu gostaria, porque senão vai ficar muito em cima, eu só gostaria de contar a novidade para vocês da semana que vem e depois a novidade da outra semana. A novidade da semana que vem é que na live 008 eu vou fazer uma live com uma entrevista com um cara muito bacana que tem, na verdade, um grupo de estudo relacionado à dor crônica, e o tema da live vai ser sobre dor e movimento, caminhos possíveis, ok? O nome dele é Marcos Vinícius, ele é lá do Rio de Janeiro, né? Ele estuda essa parte de neurociência da dor, e ele vai estar comigo aqui na quinta-feira às 9h30, né? Vai ser uma live de entrevista, ok? Beleza? Essa é a primeira novidade. Agora, a segunda novidade, né? Rufem os tambores aí, ó.
Na semana do dia 9 ao dia 13 de março, eu vou fazer a semana do pré-pilates. Então, o que vai ser essa semana do pré-pilates, gente? Vai ser uma semana onde eu vou disponibilizar, vai ser uma overdose de conteúdo, ok? Então, eu vou estimular todo mundo a ler o meu e-book. Quem não leu o meu e-book, né? Até essa semana vai ter que ler, ok? Eu vou fazer 3 lives consecutivas nessa semana. Na terça, na quarta e na quinta. Então, dia 10, dia 11, dia 12 de março, vão ser 3 lives consecutivas com assuntos relacionados ao pré-pilates. Então, a primeira live, princípios e fundamentos do pré-pilates, uma live mais teórica. Depois, as outras 2, avaliação de movimento e prescrição de exercícios de pré-pilates. Então, avaliação principalmente relacionada à extensão e rotação, e já direcionando para alguns exercícios de pré-pilates, e depois, no último dia, a avaliação de unidade superior e unidade inferior, direcionando para exercícios de pré-pilates, ok? Então vai ser na semana do dia 9 ao dia 13 de março. Aí, galera, realmente nós vamos quebrar tudo, ok? Então, quando eu for começar a divulgar, gente, eu quero que vocês me ajudem a divulgar essa semana, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá bom? Eu vou começar a divulgar aí nas redes sociais, e é importante que vocês façam o cadastro, né? Para que vocês possam participar junto comigo e saber, atualizado, tudo direitinho, como que vocês vão participar dessa semana, beleza? Ok? Muito bem. Galera, vamos bolar uma hashtag para essa live de hoje. Então, quem dá uma ideia aí, coloca aí uma hashtag, live, um nome aí, para a gente depois publicar nos stories, fazer uns stories bem legais aí. Hashtag live 007, e aí vocês me dão um nome aí para essa live, tá bom? Eu uso a criatividade. Ó, método do Alex Luz. Não, o meu método não é meu, gente. O método é a metodologia do Pilates clássico. Eu quero uma outra hashtag aí. Me dá uma outra aí, vai, me ajuda. Não, método Alex Luz não dá. Opa, pessoal acompanhando do Paraguai. Legal, hein? Pô, bacana. Muito bom. Vai, gente. Hashtag fã do Alex Luz. Legal, essa já melhorou. Hashtag autonomia no Pilates. Gostei. Essa eu gostei. Hashtag live07 dúvidas Pilates. Por enquanto eu estou com autonomia. Ficou um pouco grande. Ó, São Paulino? Nem a pau. Nem a pau. Ó, gente, eu tô aqui com a minha canequinha. Ó, tô aqui com a minha canequinha. Firme e forte, beleza? Ó, vamos ficar com a hashtag. Qual que era mesmo que a Luciana colocou? Cadê? Coloca de novo aí, Lu, por favor. Coloca de novo, por favor, Lu. Hashtag autonomia no Pilates. Não é isso? Não é isso? Autonomia no Pilates. Então, isso. Beleza. Autonomia no Pilates. Eu também gostei. Ó, galera, então vamos lá, ó. Quem gostou da live, por favor, me ajuda. Hashtag autonomia no Pilates, live007. Faz um story bacana aí e vamos compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo interessante, bacana sobre Pilates, tá bom? Vamos criar juntos um ecossistema de informação e de conhecimento relevante sobre o Pilates, tá? Quem não fez a sua inscrição para receber o PDF
Tinha mais perguntas aqui, gente, ok? Mas eu também dei mais espaço aí também para essa interação. Eu acho que até dá para responder mais uma pergunta aqui que a gente tem tempo. Vamos deixar a live estourar aí, tá bom? Ó, mais uma perguntinha aqui, ó. Na parte da individualização, só um detalhe. Muita gente me fez perguntas sobre pré-pilates. Essas perguntas eu vou responder na semana do pré-pilates, beleza? Na parte da individualização, como planejar os exercícios em uma aula em grupo? Essa pergunta praticamente eu já respondi nas anteriores, tá certo? Ó, o Thales me fez uma pergunta que ele me mandou no WhatsApp, de tão longa que era a pergunta. Alguns alunos intermediários demoram, às vezes, uma aula inteira para completar a estrutura de sequencialização da primeira etapa da aula. O que você sugere para eu conseguir trabalhar com eles a segunda etapa da individualização? Então, gente, na verdade é o seguinte, às vezes isso acontece mesmo. Quando você está construindo, vamos pensar lá no sistema intermediário, eu estou construindo esse sistema com o meu aluno. Às vezes a primeira parte da aula, ela se estende demais, que basicamente eu não consigo fazer a segunda parte da aula. Então é como se eu, na verdade, fizesse só uma primeira parte, vamos pensar, um reformão lá de intermediário, e depois eu faço a terceira parte, que é a finalização. Mas vocês têm que ter claro para vocês o objetivo da aula. Porque você não pode repetir isso toda a aula. Então, de repente, numa aula da semana você fez isso, na outra aula da semana você encurta um pouco essa primeira parte, tira alguns exercícios estratégicos do intermediário e trabalha mais com ele na segunda parte da aula, escolhendo exercícios mais relacionados com essa questão da individualidade. Tá certo? E aí você vai brincando um pouco com isso, ok? Durante a semana, cada sessão de Pilates é diferente ou você repete a aula? Não, gente. Eu vou ler o que eu respondi aqui, ó. A resposta anterior já deu pistas para esta questão. Eu procuro variar, sim. Na primeira parte da aula temos um longo caminho a percorrer, do básico ao avançado, no Match e no Reformer, tá certo? O caminho é longo mesmo, são muitas possibilidades, e eu procuro diversificar a experiência do meu aluno, levando a ele muitas formas de se fazer uma mesma coisa. Nem sempre o professor precisa mudar exatamente o conteúdo em si. Você pode mudar a forma como ele faz, como ele vai fazer o que ele já faz. Foi o que eu falei para vocês. Por exemplo, imagine que o seu aluno já chegou a construir todo o sistema intermediário no Match e no Reformer. Ele está fazendo com muita segurança e controle. Antes de você evoluir um nível acima, procure explorar mais uma estrutura de aula onde você vai explorar maneiras diferentes dele fazer o intermediário, como dando mais ênfase em velocidade, mais ênfase em transições, ou inserindo um acessório em alguns exercícios do repertório intermediário, mudando molas, enfim, são muitas as possibilidades. Então, na primeira parte da aula, 28 segundos para terminar, gente, tá bom? As opções são muito mais amplas. Na segunda parte da aula, aí sim, as variações, elas são muito mais amplas, tá bom? Você costuma usar o Match para iniciar ou finalizar a aula? Para iniciar, tá bom? Iniciar.